Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor. Nós somos gratos, né, ao Senhor, por mais oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu quero deixar alguns versículos, a nossa meditação, falando um pouco sobre a justiça de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que confundem a justiça de Deus, né? E palavras de maldição. Às vezes a pessoa, ela, né, decreta, porque Deus vai fazer justiça, ou Deus vai fazer isso e isso na vida de alguém. E muitas das vezes o que a pessoa está buscando, na verdade, não é a justiça que vem de Deus, mas sim maldições. O primeiro versículo que eu quero deixar para os irmãos, ele se encontra em Tiago, no capítulo 1, e versículo... vamos no versículo 20, amém? Diz assim, ó: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Para nós vermos, irmãos, que Deus, ele não opera mediante a ira do homem. Às vezes a pessoa, ela é ferido, às vezes a pessoa acontece alguma circunstância na vida dela e ela fica orando a Deus, pedindo a Deus justiça. E muitas das vezes ela não entende verdadeiramente qual é o significado da justiça de Deus. Nós sabemos que as coisas espirituais não são como as coisas materiais. No mundo físico, né, a justiça ela é diferente. Deus não. Por quê? Porque Deus ele não se deixa escarnecer. Então Deus ele não age mediante a ira de uma pessoa. Supondo, às vezes a pessoa está lá orando, Senhor, faz justiça por mim e faz isso. Às vezes alguém fez alguma coisa, faz aquilo, e a pessoa está ali, na verdade, lançando palavras de maldição. Ela não está pedindo a justiça de Deus. E Deus ele não vai trabalhar mediante a essas palavras. Quem trabalha mediante a palavras de maldição e palavras negativas? O diabo. Né? Nós sabemos que é o diabo que ele trabalha quando a pessoa faz pedidos que ferem a palavra, que ferem a santidade de Deus, porque nós temos que entender isso, irmãos. Até para nós orarmos, nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus, porque se nós não soubermos a palavra de Deus, muitas das vezes nós vamos orar de forma errada. E o mundo espiritual ele vai ter um impacto na nossa vida por causa de palavras, né? Por causa de orações. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, supondo você aconteceu alguma coisa na sua vida e alguém te feriu, né? Então você não tem que ali pedir para que Deus puna aquela pessoa, porque se você fizer isso, você não está agradando a Deus, porque Deus, da mesma forma que Deus ele perdoa nós que somos falhos, ele também quer que nós tenhamos um coração que perdoe também o nosso próximo. Não é nós sermos pessoas vingativas, isso é ser ímpio. Né? É o ímpio que deseja o mal ao próximo. É o ímpio que decreta palavras de maldição. Nós, como servos de Deus, nós, como filhos de Deus, justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso posicionamento é diferente. Nós devemos o quê? Vamos lá para Romanos. Amém? Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 12, 14. Diz assim, ó: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Tá vendo? Quando você começa a pedir Deus, para que Deus vá lá, para que Deus trate com alguém, para que Deus... Você está falando palavras de maldição. Você não está sendo justo diante do Senhor. Por quê? Porque o justo é aquele que se compadece do seu próximo. Porque se nós começarmos a pedir Deus justiça pelas coisas que acontecem na nossa vida, Ele vai fazer justiça primeiramente na nossa vida. Né? E quem somos nós, né, para escaparmos se Deus ele começar
fazer justiça através daquilo que nós fazemos, porque nós somos falhos, irmãos. Nós somos pecadores. Não existe uma pessoa perfeita, não existe alguém que não erra. Se você é uma pessoa que você não consegue perdoar as pessoas, você precisa urgentemente se consagrar e buscar a presença de Deus para que você libere perdão, para que você possa entrar no reino dos céus, porque se o nosso coração, irmãos, ele não ser um coração que perdoa, nós vamos estar com o coração contaminado, né? Porque o Senhor nos ensina, o maior mandamento de Deus é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós amamos ao próximo, quando nós decretamos algo na vida do nosso próximo, é como se nós estamos querendo aquilo para nós mesmos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Se por um acaso acontece algo na nossa vida, que alguém nos fere, alguém nos machuca, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar por essas pessoas e pedir ao Senhor para que as liberte. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue. A nossa luta não é contra irmão, contra irmã. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. É o diabo que usa pessoas para nos ferir, é o diabo que usa pessoas para nos amaldiçoar, é o diabo que usa estratégias para tentar o que? Nos ferir, nos ofender. Então a nossa luta é contra esses espíritos, não é contra uns aos outros. Não é que nós começar, Deus faz justiça. Imagina se você está pedindo Deus para fazer justiça na vida de uma pessoa e a sua vida, né? Se você está decretando para que Deus cobre de alguém, para que Deus pune alguém por você, né? Isso não está segundo a palavra de Deus. Nem muitas das vezes tem muitas pessoas que se acham intocáveis. Ah, ninguém pode falar de mim, ninguém pode fazer isso porque eu sou escolhido de Deus, porque eu sou filho de Deus, por causa disso, daquilo. Irmãos, se Jesus, sendo filho de Deus, ele foi ferido pelos nossos pecados, ele sofreu tanto, nós também vamos passar por isso. E nós não podemos ser crentes meninos que se fere por qualquer coisa, que se machuca por qualquer coisa já não quer ir na igreja, qualquer coisa não quer cultuar, qualquer coisa já não quer mais conversar com o irmão. Pessoas que às vezes uma simples palavra que o outro fala, ele já se sente magoado, ele já se sente triste. E isso são o quê? Estratégias do inimigo, irmãos. Nós temos que buscar de Deus estrutura para que nós, irmãos, para que nós venhamos estar fazendo verdadeiramente a vontade do Senhor. Né? Não nós começarmos a pedir Deus para punir outras pessoas por causa de nós. Quem somos nós para pedir Deus para punir alguém? Se nós somos cheios de falhas e de imperfeições, né? Se nós precisamos da misericórdia de Deus, então o nosso próximo também ele precisa da misericórdia de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de endurecimento do coração, mas nós não podemos deixar que o nosso coração se endureça por causa do sistema deste mundo, por causa muitas das vezes dos ensinos que há, muitas das vezes pregações que pessoas falam, porque ninguém pode falar isso com você, porque Deus vai fazer isso com fulano, Deus vai fazer aquilo com o ciclano. Irmãos, Deus, ele nos justifica, sim, ele luta por nós, sim, mas ele não luta por nós como os olhos humanos vê. Deus, ele não vai lutar com um ser humano, uma pessoa que ele tem plano de salvação, que ele ama por causa de você. Ele vai lutar contra os demônios. Esse sim, essa é a justificação que Deus nos dá. Esta é a batalha espiritual que Deus, ele age por nós. Não é contra as pessoas, mas contra o inimigo, né? Pessoas que às vezes viram o rosto para o outro porque alguém passou uma revelação, porque fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Irmãos, isso são estratégias do diabo, porque a nossa luta não é uns com os outros, mas sim contra o inimigo. E Deus, ele não opera mediante a ira do homem. Louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá, Tiago capítulo 3, versículo 18. Fala assim, ó. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para com os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz. Deus, ele é um Deus de justiça. Mas a justiça que vem de Deus, ela traz paz, irmãos. Ela não traz contenda, ela não traz inimizade, ela não traz consigo, né, punição para outras pessoas, né? Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo.
Aqui também, em Salmos, no capítulo 58, versículo 11, a palavra do Senhor diz que Deus ele faz justiça na terra. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E que justiça é essa, irmãos, que Deus ele faz na terra? Será que é justiça de sair punindo uns aos outros? Punindo as pessoas? Não, a justiça, ela é quem? O próprio Jesus. Jesus, ele é a justiça de Deus. Você sabia disso? Que a justiça é o próprio Jesus, que nos justifica, que justifica as pessoas. Louvado o nome do Senhor. Deus não é um Deus que quer punir pessoas. Deus ele é um Deus que quer salvar, quer libertar, quer transformar. Se você é uma pessoa que vai orar e pede Deus para punir outras pessoas, saiba que quem vai trabalhar através dessas suas palavras não é o Espírito de Deus, mas sim o Espírito do diabo. Sim, as trevas que vão trabalhar através dessas palavras, não o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha para causar destruição. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para ferir pessoas, mas o Espírito Santo é para curar, é para libertar, é para transformar a vida das pessoas. Cada um de nós, irmãos, vamos colher, né, aquilo que nós plantamos. Às vezes a pessoa se acha, tá vendo? Fulano está sofrendo porque fez isso e isso comigo. Eu falo com os irmãos porque eu pensava isso no início do meu ministério. Mas o Espírito Santo de Deus ele vem me ensinando que não é desta forma. Cada um receberá conforme aquilo que ele faz. Deus não vai punir uma pessoa por causa de outra pessoa, mas é através das suas próprias atitudes que ela vai receber aquilo que ela está plantando. É por isso que Deus ele faz justiça. Amém? Vamos lá, Miqueias. Amém? Miqueias. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos achar Miqueias. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas orações, com as nossas petições, com os ensinamentos que muitas das vezes as pessoas passam para nós, né, exaltando a pessoa. Deus vai fazer isso e isso na vida de fulano por causa de você. E não é assim que o nosso Deus ele trabalha, não o Deus de Israel. Os deuses pagãos, nem o diabo sim, mas o nosso Deus, ele não é assim. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Nossa, acho que eu marquei errado aqui, viu, irmãos? Marquei. Não vai ser esse o versículo. Glória a Deus. Não. Nós vamos pular esse versículo. Acho que eu marquei aqui e não foi. Não deve ter prestado muita atenção, né? 6:8. Sim. Achei. Aqui, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ame a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Então Deus ele quer que nós ande o quê? Em justiça. Deus ele quer que nós ande em justiça, não em contendas, não em inimizades, mas em justiça. Né? Deus quer que nós pratique a justiça. E o que é praticar a justiça, irmãos? Tudo aquilo que vem do Espírito de Deus, nem que Jesus ele nos ensina. Olha para você ver. Aqui o Senhor está falando conosco. Vamos lá em Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 32, versículo 17. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. A justiça será paz.
E quem é essa justiça que traz paz para a nossa alma? Jesus, né? Jesus, ele é a justiça de Deus. Louvado o nome do Senhor. E nós temos que andar nessa justiça, em Jesus. Nos ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Provérbios capítulo 13. Vamos lá? Provérbios capítulo 13. Versículo 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. A justiça guarda o que anda em sinceridade. Então, a justiça de Deus, o nosso Jesus, ele guarda aqueles que são sinceros nos seus caminhos. Mas os que são ímpios, né, transtornará o pecador. Mas a impiedade transtornará o pecador. Então, nós temos que ser o quê? Justos. Justo. Nós temos que ser justos. Nós temos que andar na justiça de Deus, Jesus. Como você prova isso, irmãs? Vamos lá na palavra? Olha o que diz a palavra em Romanos. Para você ver que Jesus, ele é a justiça de Deus. Aqui fala claramente. Romanos capítulo 3, versículo 22. Deixa eu ver aqui. Romanos 3. Eu estou no 13. Oh, glória, louvado é o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 22. Diz assim, a seguir. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém? Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tá vendo que a justiça do homem, muitas das vezes, ela é para quê? Para punir. Quando você leva alguém na justiça, a intenção daquela pessoa é punir a outra pessoa. Mas a justiça de Deus, ela não vem para punir. A justiça de Deus, ela vem para quê? Para justificar a pessoa, para limpar, para salvar a pessoa, né? Então, Jesus, ele é o justo justificador. Jesus, ele é a própria justiça. A justiça de Deus é o próprio Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E essa justiça, ela vem por quê? Pela fé em Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é a justiça que nos justifica de todo o pecado. Então, é por isso que quando você pede Deus justiça, você está pedindo justificação. Você está clamando para justificação e não para punição. E a punição em si, quando alguém ora pedindo punição a outra pessoa, ele não está pedindo pela providência de Deus, mas ele está amaldiçoando, né? Como diz aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 14, né? Que nós não devemos amaldiçoar, mas abençoar. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Então, nós não devemos ter palavras para amaldiçoar alguém. Quando você quer que Deus puna alguém, quando você deseja que alguém sofra, você não está sendo justo diante do Senhor. Por quê? Porque nós somos salvos, nós precisamos da graça do Senhor, da mesma forma o nosso próximo também precisa. Né? E quando nós olhamos pela palavra do Senhor, eu achei um texto que eu achei muito interessante, que fala assim, ó, na Bíblia a justiça de Deus refere-se à sua retidão absoluta, sua fidelidade em cumprir promessas, principalmente o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. Ela não é apenas um castigo, mas a manifestação do seu amor perfeito que justifica os pecadores pela fé. Então, o Senhor, ele faz justiça, porque ele quer justificar, ele quer perdoar. Né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos ensina muito a respeito disso, irmãos, de nós não desejar mal ao nosso próximo. Porque a Bíblia diz que aquele que cavar uma cova, né, nele ele cairá. Né? Com fé, aquele que fé, com fé será ferido. Aquele né, que arma da espada, a espada morrerá. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas orações, com os desejos que há no nosso coração. Por quê? Porque os desejos do nosso coração, quando nós desejamos algo às pessoas, nós estamos decretando aquilo sobre nós mesmos. Às vezes você acha que você vai falar palavra de maldição para uma pessoa e aquela maldição vai ser sobre aquela pessoa. O diabo ele pode até trabalhar sobre aquilo, mas se a pessoa for uma pessoa que ora, que busca a presença de Deus, ele vai orar, aquele mal vai cair por terra, mas corre o risco, se você não se arrepender, você ser atingido pela maldição que você decretou na vida de uma pessoa. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, muita gente, igual tem gente que fala assim, vou colocar aqui alguns exemplos. Supondo, Herodes. Nós sabemos que Herodes ele foi morto, ele foi ferido por Deus, feriu ali Herodes, não é mesmo? Aí tem pessoas que pegam esse versículo e falam assim, Deus ele feriu Herodes porque Herodes fez isso, porque Herodes perseguiu os discípulos de Jesus, porque Herodes matou Tiago a espada, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Irmão, sim, Herodes ele fez muito mal à igreja, né, ao povo de Deus, mas sempre nós vemos na palavra de Deus que o povo de Deus ele passa sim por aflições, mas quando nós aprofundamos na palavra, por que Herodes foi morto? Herodes foi ferido pelo anjo de Deus. Por causa de quê? Porque ele não glorificou a Deus. Quando o povo estava ali, né, exaltando ali Herodes ele se engrandeceu. O coração de Herodes se exaltou. E por causa disso, ele foi ferido pelo anjo de Deus. Então foi por causa das suas obras, por causa daquilo, né, por causa da maldade do seu coração. Quando nós olhamos também na palavra de Deus, quando aqueles homens, né, que armaram para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Quando Daniel ele sai da cova dos leões, o rei ele pega aqueles homens, né, e joga eles ali e eles são devorados. Mas eles são devorados por quê? Não é só por causa de Daniel, porque Daniel era escolhido por causa, né, para exaltar Daniel, mas por causa do Senhor, porque eles se levantaram contra o próprio Espírito de Deus. Porque quando uma pessoa se levanta contra algo que alguém está fazendo para Deus, ele não está se levantando contra a própria pessoa, mas contra o próprio Deus. Então Deus, né, aqueles homens foram mortos por causa da sua desobediência, porque eles desejaram mal, porque eles eram maus. Jezabel também foi uma mulher que matou muitos dos servos de Deus. Ela levou muitos a serem contaminados. E a morte de Jezabel foi por causa de quê? Por causa da sua idolatria, por causa da sua maldade. Né? Não é que nós tenhamos que achar, porque eu sou filho de Deus, eu sou intocável, e se alguém me tocar, Deus vai enviar o anjo e vai matar, e vai fazer sofrer, e vai fazer aquilo. Não, irmãos. Né? Quando Deus ele trata com alguém, ele está tratando com aquela pessoa pelas obras que ela faz em si. Não é nós nos exaltarmos e acharmos que alguém, né, vai sofrer por causa de nós, porque nós somos os escolhidos, nós somos o tal. Não, nada somos nós, irmãos, é Cristo. Porque se nós nos engrandecermos, a justiça de Deus não vai estar em nós.
Nós não vamos estar glorificando ao Senhor. Nós vamos estar vivendo uma vida de aparência, uma vida de religião, achando que só porque somos religiosos, que Deus vai fazer na nossa vida, que Deus vai tratar, que Deus... Não, é tudo por causa, né, da palavra de Deus, por causa do Senhor. Os profetas de Baal, eles não foram mortos só porque eles tipo, afrontaram ali, né, o servo de Deus. Não foi. Eles morreram porque eles eram idólatras, porque eles estavam contra o próprio Deus. Saul, ele morreu, não foi simplesmente porque Davi era um escolhido e Saul foi morto por causa de Davi. Não, mas por causa da sua maldade do seu coração. Porque Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que tomar esse exemplo e tomar muito cuidado. Porque se o nosso coração se exaltar, se o nosso coração se engrandecer, louvado é o nome do Senhor Jesus, nós, glória a Deus, nós vamos, né, pagar as consequências pelos nossos próprios atos. Cada um de nós receberá do Senhor conforme as nossas obras. Não é nós esperar que pessoas elas vão ser punidas por Deus por causa de nós, né? Mas sim por causa da sua própria desobediência ao Senhor. Então vamos vigiar, vamos buscar a justiça de Deus, Jesus, para nos justificar, para nos limpar, para nos purificar. Não vamos deixar que as contaminações do mundo entre no nosso coração. Não vamos permitir que nosso coração se engrandeça, mas que nós seja humilde, nós seja simples, né? Que nós venhamos pedir a Deus a misericórdia. Se alguém nos ferir, vamos pedir, ó Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, liberta, repreende o mal que está agindo sobre a vida dessa pessoa. É esse o posicionamento que o cristão ele deve ser. Jesus, ele quando ele está ali na cruz do Calvário, depois que ele passou por todo aquele sofrimento, antes de Jesus ele entregar ao Senhor o seu espírito, o valor nome do Senhor, o que Jesus ele pede? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Né? Então a mesma misericórdia que Jesus ele tem conosco, nós também devemos ter com o nosso próximo. Jesus ele não pediu, Senhor, destrua esses que colocaram coroa na minha cabeça, fere esses que colocaram uma cruz pesada, não. Jesus ele pediu para que Deus tivesse misericórdia. Então nós também temos que ser assim. Amém? Se nós começarmos a querer que Deus pune pessoas por causa de nós, corre o risco de nós mesmos sermos punidos. Por quê? Porque o nosso coração ele está endurecido. Porque nós não estamos andando na justiça de Deus. Revestivos da coraça da justiça. Seja justo. Amém? Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa que abençoa outras pessoas, seja uma pessoa que decreta a palavra de bênção na vida das pessoas, seja no seu coração, nos seus pensamentos, amém? Independente do que alguém te fizer, não deixe que o pecado do outro destrua a sua própria alma, amém? Não deixe que a maldade alheia, ela destrua a sua salvação, ela te faça perder a sua salvação. Mas que você busque a presença do Senhor, que você se entregue verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, permitindo que o justo justificador, que é Jesus, te justifique, te limpe, te purifique, te transforme, porque essa é a vontade do Senhor, irmãos. Deus, ele não quer punir as pessoas. Deus, ele não quer ver as pessoas sofrendo. Deus, ele quer que cada um de nós, que nós venhamos ser limpos, venhamos ser puros, venhamos reconhecer a Ele em toda a nossa maneira de viver. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes, se a pessoa está passando por um sofrimento, algo ali, muitas pessoas começam a julgar. Eu falo porque eu já ouvi isso. Pessoas que têm a coragem de falar. Às vezes a pessoa está lá enfermo. Esses dias mesmo, recentemente, eu ouvi uma irmã que ela comentou comigo que chegou uma pessoa e foi visitar uma pessoa que estava enferma e essa pessoa virou para aquela pessoa e falou assim, você não vai morrer tão cedo porque você vai pagar pela maldade que você fez com os outros. Tipo assim, Deus está te punindo, né? Deus tá cobrando de você, você está sofrendo, né? E muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que vão passar por processo, não é porque Deus está punindo ela, Deus está purificando.
Deus permite enfermidades na vida, né, na nossa vida em geral, na igreja. Não é porque Deus está punindo, não é porque a pessoa pecou, não é porque a pessoa está errado, mas muitas das vezes porque a pessoa precisa passar por aquela enfermidade, para um quebrantamento, para uma libertação, para um processo de purificação, porque talvez se a pessoa não passar por aquela enfermidade, ela não vai né, ser quebrantada, ela não vai ser salva, porque eu falo porque eu vi isso acontecer quando a minha avó estava enferma. O Senhor ele permitiu ela passar pelo processo da purificação, por tanta enfermidade, porque o Senhor não queria que ela perecesse. Então Deus ele permitiu ela sofrer, ela passar naquele vale para ela ser salva. Então, não vamos julgar ninguém, não vamos começar a olhar para as pessoas e titular, fulano é isso, fulano aquilo é outro. Não vamos condenar as pessoas, mas vamos amar, porque é isso que Jesus nos ensina. Vamos ser pessoas misericordiosas, que olham para o outro com olhar de amor. E não que nós nos engrandeça, nós nos ache perfeito, porque eu sou isso, porque eu oro tanto, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Irmãos, tudo é a honra e a glória do Senhor. Nós vamos ser salvos, é pela graça de Jesus. É pela fé em Jesus. Sabe, você vê que até a fé é o próprio Jesus que nos dá. Né? Porque é pela fé que nós somos salvos, e isso não vem de nós para que nós nos glorie, mas é do Senhor, é Ele que coloca dentro de nós a fé para nós ser salvos. Então, nada somos nós, nada é nós engrandecer, mas tudo é Cristo. Quem tem que ser engrandecido é Cristo, quem tem que ser louvado é Cristo, toda honra, toda glória seja dada a Ele, e nós temos que andar conforme os seus